Você já se perguntou se todos os frutos secos são iguais? Que propriedades eles têm e que benefícios nos trazem? Isso afeta a maneira como os armazenamos e consumimos? Você sabia que alguns frutos secos são ideais para manter o estado dos seus músculos e potenciar o seu crescimento? Você sabia que existem outros frutos secos que reduzem o colesterol, controlam o açúcar no sangue e protegem o seu coração? Você sabia que existem frutos secos que fortalecem os seus ossos e os seus dentes? E que existe um fruto seco especialmente benéfico para potenciar o seu cérebro e que até o protege de sofrer de Alzheimer? Hoje você descobrirá quais são os frutos secos mais benéficos para a sua saúde e quais podem ser prejudiciais. Comumente se diz que os frutos secos são bons para o cérebro, o coração e para manter um peso equilibrado. Mas isso nem sempre é verdade. Enquanto alguns frutos secos são autênticos tesouros nutricionais, outros podem conter substâncias que é melhor evitar em nosso corpo. Hoje eu mencionarei quais são os 4 melhores frutos secos para a sua saúde. Explicarei os seus benefícios e também ensinarei como incluí-los na sua dieta. E no final do vídeo, mostrarei 3 frutos secos que podem ser prejudiciais e que você sempre deveria tentar evitar. Começamos! Quais são os 4 frutos secos e saudáveis? Fruto seco número 1, as amêndoas. Por que as amêndoas são tão especiais? As amêndoas estão cheias de gorduras monoinsaturadas que são essenciais para que o seu coração possa bater corretamente até 100.000 vezes por dia. Incluir amêndoas diariamente na sua dieta oferece ao seu corpo uma proteção natural contra diversas afecções de saúde. Ajudam a prevenir o colesterol elevado, a hipertensão, a diabetes tipo 2 e até o protegem do sobrepeso. As amêndoas também ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Ao consumi-las, o seu organismo processa os carboidratos mais lentamente, o que previne aqueles picos de glicose que podem ser tão prejudiciais a longo prazo. E se você se preocupa com a sua figura, as amêndoas têm um efeito único: ajudam a reduzir a quantidade que você come sem sentir fome. E por que isso acontece? A sua combinação de fibra e proteína proporciona uma sensação de saciedade prolongada, resultando em menos desejos e menos picos de açúcar entre as refeições. Inscreva-se no canal Vida Saudável 365. E agora vejamos uma coisa muito interessante para as pessoas que praticam esporte: as amêndoas são o fruto seco com a maior quantidade de proteína. As amêndoas contêm 6 gramas de proteína por cada 28 gramas. Essa porcentagem é parecida com a dos pistaches. Devido ao seu alto percentual de proteína, as amêndoas são o fruto seco ideal para as pessoas que praticam esporte ou para as pessoas que se preocupam com a manutenção dos seus músculos. As amêndoas também são uma fonte rica em vitamina E, que atua como um protetor para as suas células. Esse nutriente não só cuida da sua pele, dando-lhe um aspecto mais juvenil, mas também reforça o seu sistema imunológico. Cada vez que você consome amêndoas, está alimentando o seu corpo por dentro e por fora. Quantas amêndoas você deveria consumir? A quantidade recomendada de amêndoas é de aproximadamente 30 gramas por dia. Isso equivale a um punhado ou um punhado e meio, dependendo do tamanho da sua mão. Em termos de quantidade, uma porção de 30 gramas de amêndoas se traduz em aproximadamente 25 amêndoas por dia. Não consuma mais do que essa quantidade. E como você pode obter todos os seus benefícios? A melhor forma é ingeri-las cruas e com pele, já que é aí que se concentram muitos dos seus antioxidantes. E se você deseja melhorar o seu efeito nos níveis de glicose, pode ingerir um punhado de amêndoas 15 minutos antes das refeições. Dessa forma, você retarda o esvaziamento do seu estômago, reduz os picos de insulina e facilita um aumento gradual do seu açúcar. Fruto seco número 2. Este é um fruto seco que encerra numerosos benefícios para a sua saúde. Os pistaches são diferentes de outros frutos secos. Sua combinação singular de nutrientes os torna um dos melhores aliados se você deseja cuidar do seu peso, manter a saúde dos seus músculos e fortalecer o seu coração. Graças às suas gorduras saudáveis, a sua quantidade de antioxidantes como a vitamina E e os compostos fenólicos, e graças ao fato de serem ricos em minerais como o potássio e o magnésio, os pistaches são uma excelente opção para cuidar da saúde do seu coração e para manter em bom estado seu sistema cardiovascular em geral. E, além disso,
O alto teor de proteínas dos pistachos os torna um alimento ideal para manter a sua figura e a saúde muscular. Os pistaches, junto com as amêndoas que mencionamos antes, são os frutos secos que mais contêm proteína, aproximadamente 6 gramas de proteína por cada 28 gramas de produto. Sendo esses dois, os pistaches e as amêndoas, os frutos secos ideais para os esportistas ou para as pessoas que querem manter seus músculos ao mesmo tempo em que completam sua dieta de maneira saudável. Os pistaches também são ricos em fibra e, graças a isso, também ajudam a regular o açúcar no sangue. Mas como os pistaches agem dentro do seu organismo para controlar o açúcar? Ao consumir pistaches, a fibra cria um gel no seu intestino que retarda a digestão, o que faz você se sentir saciado por mais tempo e reduz aqueles desejos que podem dificultar a manutenção de um peso saudável. Além disso, a fibra desses frutos secos nutre as bactérias benéficas do seu intestino. E ao alimentar adequadamente as bactérias do seu intestino, você melhora a sua digestão, reforça as suas defesas, impulsiona o seu metabolismo e eleva o seu estado de espírito. É como fornecer alimento para um jardim interno que cuida do seu bem-estar geral. Comente sua opinião sobre o vídeo. Quantos pistaches você deveria consumir? A quantidade recomendada de pistaches é de aproximadamente 30 a 50 gramas por dia. Isso equivale a um punhado ou um punhado e meio, dependendo do tamanho da sua mão. Em termos de quantidade, uma porção de 50 gramas de pistaches se traduz em aproximadamente 40 pistaches inteiros por dia. Não consuma mais do que essa quantidade. E é preferível comprá-los com casca, ou seja, pistaches para descascar. E por que é preferível consumi-los com casca? Porque o simples fato de descascá-los permite que você coma de forma mais pausada e seja consciente da quantidade que ingere. Além disso, são um dos frutos secos com menor quantidade de calorias. Uma porção de pistaches tem a metade das calorias que o mesmo volume de outros frutos secos. Fruto seco número 3, os castanhas de caju. Os castanhas de caju, também conhecidos como nozes da Índia, são frutos secos altamente nutritivos. Os castanhas de caju são ricos em gorduras saudáveis, contêm principalmente gorduras monoinsaturadas como o ácido oleico, que são benéficas para a saúde do coração. As gorduras monoinsaturadas que contêm também podem ajudar a reduzir o colesterol LDL, ou colesterol ruim, e aumentar o HDL, ou colesterol bom. Como eu disse, são o aliado perfeito para manter as suas artérias e o seu coração saudáveis. Os castanhas de caju também são ricos em proteínas. Por cada porção de 28 gramas, os castanhas de caju fornecem aproximadamente 5 gramas de proteína. Lembremos que os frutos secos com maior quantidade de proteína são as amêndoas e os pistaches, com 6 gramas de proteína por cada 28 gramas. Acima estariam os amendoins, mas veremos depois que não são tão saudáveis e é preciso ter cuidado com eles. E em terceiro lugar, e abaixo dos pistaches, estariam os castanhas de caju, com 5 gramas de proteína por cada 28 gramas. E em último lugar, as nozes, com 4 gramas de proteína por cada 28 gramas. O alto percentual de proteína dos castanhas de caju contribui para uma maior sensação de saciedade, ajudando-nos a controlar o apetite e o peso. E além disso, eles têm um baixo teor de carboidratos em comparação com outros frutos secos. Mas os castanhas de caju não são apenas ricos em gorduras saudáveis e em proteína. Os castanhas de caju também são ricos em fibra, o que favorece a saúde digestiva, já que alimenta as bactérias do seu intestino. E também contém múltiplas vitaminas e minerais, como, por exemplo, os castanhas de caju contêm ferro para combater estados de anemia ou deficiência de ferro, cobre, magnésio, fósforos, zinco e múltiplas vitaminas como a vitamina E. A vitamina A e vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B6 e a tiamina ou vitamina B1. Os castanhas de caju são um coquetel de nutrientes altamente saudáveis. E além disso, são ricos em compostos fenólicos antioxidantes que podem ajudar a combater o dano celular, ou seja, protegem o corpo dos efeitos prejudiciais dos radicais livres e do estresse oxidativo, promovendo uma melhor saúde geral e possivelmente reduzindo o risco de doenças. E aqui uma curiosidade sobre os castanhas de caju que pouca gente conhece. Você sabe para que os castanhas de caju são especialmente úteis? São o aliado perfeito para os seus ossos. Os castanhas de caju,
como já dissemos, destacam-se pelas suas gorduras saudáveis, em particular as gorduras monoinsaturadas, mas também são uma muito boa fonte de minerais como o cobre e o manganês. Ambos são importantes para a formação de tecido conjuntivo e a saúde óssea. De fato, os castanhas de caju contêm o coquetel perfeito para a saúde dos seus ossos. Com isso, se você busca melhorar a saúde dos seus dentes e fortalecer a saúde dos seus ossos, os castanhas de caju são um fruto seco ideal para você, além de serem um excelente complemento para uma dieta saudável. Quantos castanhas de caju você deveria consumir? A quantidade recomendada de castanhas de caju é de aproximadamente 28 a 56 gramas por dia. Isso equivale a cerca de 20 ou 30 castanhas de caju por dia. Não consuma mais do que essa quantidade. Fruto seco número 4, nozes. Atenção, porque o que vamos dizer agora certamente vai surpreender você. Dissemos que as amêndoas e os pistaches são bons para o coração, para controlar o açúcar e para os músculos. Também dissemos que os castanhas de caju são bons para regular o colesterol e para controlar o peso corporal, que são uma excelente fonte de antioxidantes naturais e que, além disso, servem para ter ossos fortes e saudáveis. E aqui eu pergunto, e então, para que você acha que as nozes são boas? As nozes servem principalmente para o seu cérebro, para protegê-lo e potencializar suas capacidades. O cérebro é um dos órgãos mais vitais do nosso corpo e é fundamental cuidar dele adequadamente. Protegê-lo é essencial não só para manter o seu bem-estar mental, mas também para garantir uma vida ativa e plena, e para poder desfrutar conscientemente de cada experiência que a vida oferece. Se os seus neurônios se mantiverem saudáveis, você poderá resolver problemas de maneira eficaz, navegar por situações complexas com facilidade e tomar melhores decisões. Um cérebro em ótimas condições também fomenta a criatividade, impulsionando a inovação e a geração de novas ideias. Em resumo, se você se preocupa com a saúde do seu cérebro e quer protegê-lo e até potencializá-lo, deve adicionar nozes à sua dieta, já que, de todos os frutos secos que existem, as nozes são o melhor fruto seco para o seu cérebro. E alguns estudos sugerem que elas podem oferecer vantagens sobre outros frutos secos nesse aspecto. E por que as nozes são tão benéficas para a saúde cerebral? O segredo reside nas suas gorduras saudáveis, ácidos graxos que o seu corpo precisa, mas não consegue produzir por si mesmo. Essas gorduras protegem o seu cérebro de danos e inflamações. As nozes são uma das fontes vegetais mais ricas em ácidos graxos ômega 3, especificamente o ácido alfa-linolênico. Esses ácidos graxos são essenciais para a saúde do seu cérebro e têm demonstrado ter efeitos anti-inflamatórios que podem ajudar a protegê-lo contra a deterioração cognitiva. Com o tempo, nossos neurônios experimentam mudanças que podem influenciar a memória, o estado de humor e a concentração. As gorduras das nozes ajudam a retardar esse processo, mantêm os seus neurônios ágeis e, além disso, cuidam do seu cérebro. De fato, alguns estudos sugeriram que o consumo regular de nozes pode estar associado a um menor risco de desenvolver doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Além disso, as nozes contêm alta concentração de antioxidantes como a vitamina E e compostos fenólicos que ajudam a combater o dano celular causado pelos radicais livres e o estresse oxidativo, o que pode ser muito benéfico para o cérebro. Embora outros frutos secos como as amêndoas, os pistaches e os castanhas de caju também sejam nutritivos e benéficos para a saúde, as nozes se destacam pelo seu conteúdo de ômega 3. Em resumo, incorporar nozes em uma dieta equilibrada pode ser uma excelente maneira de apoiar a função cognitiva e reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. Se você busca proteger a saúde do seu cérebro, as nozes são o fruto seco perfeito para você. Além disso, as nozes não só cuidam dos seus neurônios, mas também cuidam do seu coração, das suas artérias e dos seus níveis de colesterol. Poderíamos dizer que as nozes são um verdadeiro tesouro. Tem sido demonstrado que os ácidos graxos das nozes têm um impacto positivo nos níveis de colesterol, diminuem o colesterol ruim, LDL, e elevam o colesterol bom, HDL, resultando em artérias mais limpas e um menor risco de afecções cardiovasculares. Quantas nozes você deveria consumir? A quantidade recomendada de nozes para consumir por dia é de aproximadamente 1 a 1,5 onças, cerca de 30 ou 40 gramas por dia. Isso seria aproximadamente um punhado ou 1,5 punhado,
dependendo do tamanho da sua mão. Em termos de quantas nozes, isso equivale a aproximadamente 10 nozes inteiras por dia. Não consuma mais do que essa quantidade. E um dado interessante, as nozes, assim como outros frutos secos e sementes, contêm certos antinutrientes que podem dificultar a absorção de alguns minerais. Os antinutrientes das nozes são o ácido fítico e os taninos. Para maximizar os benefícios das nozes, e ao mesmo tempo, eliminar todos os seus antinutrientes, você pode realizar diferentes truques culinários. Como, por exemplo, você pode torrá-las ligeiramente ou adicionar uma pitada de sal. Ou também pode demolhá-las em água durante um par de horas antes de consumi-las. De fato, as nozes são absorvidas melhor se forem demolhadas antes em água. Com esses truques simples, você eliminará os antinutrientes das nozes. E se você preferir não comer nozes sozinhas, pode incorporá-las em suas saladas, vitaminas ou até utilizá-las para preparar molhos. Outra forma de consumi-las é adicionar nozes aos seus sucos para que as vitaminas e os sucos sejam ainda mais completos. Além disso, ao triturar as nozes em um liquidificador, sua textura se torna cremosa e, ao mesmo tempo, são mais fáceis de absorver para o intestino. Em resumo, as nozes têm alguns antinutrientes, mas existem métodos simples para reduzir seu efeito e melhorar a absorção de nutrientes sem perder seus benefícios. Frutos secos que você deve evitar. E agora que exploramos os melhores frutos secos para a sua saúde, você deve saber que existem 3 frutos secos que podem ter o efeito oposto. Os 3 frutos secos que veremos a seguir contêm substâncias que podem ser prejudiciais para o seu organismo, e você deve ter precaução ao consumi-los. Fruto seco que você deve evitar. Número 1. Nozes macadâmia. As nozes macadâmia são um fruto seco muito saboroso, mas que você deve consumir com precaução se você se preocupa com o seu peso. E por que razão? Seu elevado teor de gorduras as torna um dos frutos secos mais calóricos, superando as 200 calorias em apenas um punhado. O inconveniente das nozes macadâmia é que são compostas quase que totalmente por gorduras. Embora sejam gorduras monoinsaturadas, que são saudáveis para o coração, a sua quantidade pode ser excessiva. Além disso, sua textura cremosa e suave faz com que seja fácil comer em excesso, o que aumenta as calorias sem que você perceba. E se sua meta é aumentar massa muscular ou controlar seu peso, as macadâmias também não são a melhor opção, já que contém pouca proteína em comparação com outros frutos secos como as amêndoas, as nozes ou os pistaches. Adicionalmente, a indústria costuma processá-las adicionando sal, açúcar e outros aditivos, o que não só aumenta as calorias, mas também pode provocar retenção de líquidos ou picos de açúcar no sangue que aumentam a fome. Comente 1 se você amou o conteúdo, 0 se não concorda, e inscreva-se se ainda não o fez. Quantas nozes macadâmia você deveria consumir? Para um consumo saudável de macadâmias, a recomendação é limitar-se a 4 ou 5 unidades por dia e sempre escolhendo a versão natural e não processada. Você pode torrá-las suavemente em casa para realçar seu sabor sem a necessidade de adicionar sal. Além disso, se você busca controlar seu peso, uma boa estratégia é combiná-las com outros frutos secos mais ricos em proteínas, como as amêndoas ou os pistaches. Fruto seco que você deve evitar. Número 2. Os amendoins. O consumo de amendoim pode ser prejudicial para a saúde por várias razões. Alergias. Os amendoins são um dos alérgenos alimentares mais comuns, ou seja, é um dos alimentos que mais costumam causar alergias. Se você é uma pessoa com alergia a amendoins, pode experimentar reações severas que podem incluir diferentes sintomas, erupções cutâneas ou coceira, dificuldade para respirar, aumento do ritmo cardíaco e náuseas e vômitos. Contaminação com aflatoxinas. Os amendoins podem estar contaminados com aflatoxinas, que são substâncias produzidas por certos fungos e que podem ser cancerígenas. Se você observar mofo na superfície do amendoim, ou se vir que os amendoins estão muito moles, perderam a cor ou têm manchas incomuns, isso pode indicar que estão contaminados com aflatoxinas e você não deve consumi-los. Certifique-se sempre de que os amendoins que você compra provêm de fontes confiáveis. Calorias e gorduras. Embora os amendoins sejam nutritivos e contenham gorduras saudáveis, também são muito densos em calorias. Se consumidos em excesso, podem contribuir para o aumento de peso corporal. E,
Além disso, os amendoins contêm muita proporção de ômega 6. O ômega 6 é um tipo de gordura que, se consumida em excesso, aumenta a inflamação no corpo e pode resultar em problemas como artrite ou dor e inflamação nas articulações, dores musculares, abdômen inchado, flatulências e má digestão, e inflamação dos diferentes órgãos. Os amendoins contêm quantidade excessiva de ômega 6. Imagine que seu corpo é como uma balança, precisa de um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Se você comer muitos amendoins, estará consumindo quantidade excessiva de ômega 6 e inclinará a balança para um estado inflamatório. Processamento industrial. Outro inconveniente são os métodos de processamento. Os amendoins disponíveis nos supermercados costumam ser fritos em óleos de baixa qualidade e muitas vezes cobertos com açúcar ou sal, o que os transforma em alimentos que promovem o aumento de peso, a inflamação e outros problemas de saúde, como diabetes tipo 2. Hipertensão ou colesterol elevado. Em resumo, é aconselhável moderar o consumo de amendoins. E se você tem problemas de saúde ou os amendoins não lhe fazem bem, o melhor é evitá-los e consultar seu médico ou nutricionista habitual. E se você decidir incluir amendoins em sua dieta, a opção mais adequada é escolher variedades sem sal adicionado e consumi-los com moderação. Quantos amendoins você deveria consumir? Uma porção recomendada seria entre 30 a 50 gramas de amendoim, aproximadamente 30 amendoins 3 vezes por semana, no máximo. Não consuma mais do que essa quantidade. E lembre-se de conservá-los adequadamente para manter sua frescura e prevenir o crescimento de fungos. Os amendoins sem casca podem ser guardados em um recipiente hermético em um lugar fresco e escuro, como um armário ou uma despensa. Evite sempre os espaços com umidade. E para prolongar sua frescura, especialmente em climas quentes ou úmidos, é recomendável armazenar os amendoins na geladeira. Isso pode ajudar a prevenir o ranço de suas gorduras. Fruto seco que você deve evitar. Número 3. Frutos secos processados. Muitos dos frutos secos que são vendidos nos supermercados são frutos secos processados. Os frutos secos processados se referem àqueles que foram submetidos a algum tipo de tratamento ou alteração antes de serem vendidos ao consumidor. Esse processo pode incluir várias técnicas com o fim de melhorar o sabor, a textura ou a vida útil do produto. Os frutos secos processados não são tão saudáveis quanto os frutos secos sem processar pelas seguintes razões. Muitos frutos secos processados, como os que são vendidos torrados e salgados, podem conter açúcares adicionados. Isso aumenta seu conteúdo calórico e pode contrariar seus benefícios para a saúde. Além disso, alguns frutos secos são torrados com sal, o que pode aumentar o conteúdo de sódio. Um consumo elevado de sódio está associado a problemas de pressão arterial e doenças cardiovasculares. E em ocasiões, os frutos secos processados são fritos ou cobertos com óleos pouco saudáveis, como óleos refinados ou óleo de palma. Isso pode aumentar significativamente seu conteúdo de gorduras saturadas e calorias. E alguns processos de torra ou fritura podem reduzir o conteúdo de certos nutrientes e antioxidantes que se encontram de maneira natural nos frutos secos crus. E habitualmente contém ingredientes adicionais que podem não ser benéficos para a saúde, incluindo conservantes, corantes ou sabores artificiais. Em resumo, embora os frutos secos em sua forma natural sejam nutritivos e saudáveis, aqueles que foram processados podem perder qualidade nutricional e podem ter riscos associados ao seu consumo. Para obter os benefícios dos frutos secos, é preferível optar sempre por opções sem processar, frutos secos crus ou que estejam torrados sem aditivos. Isso ajuda a maximizar seus benefícios para a saúde. Já que não é a mesma coisa um punhado de nozes cruas que um pacote de amendoins fritos com excesso de sal, açúcar ou empanados em mel. Evite sempre os frutos secos processados. E agora, quero saber de você. Há algum fruto seco que lhe cause mal-estar? Que tipo de fruto seco você consome com regularidade? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam desfrutar dos frutos secos da melhor maneira possível. Enfim, até aqui a aula de hoje. Se você me fizer o grandíssimo favor de deixar um like e se inscrever, me ajudará a continuar fazendo novos vídeos e compartilhe, por favor, esta informação com quem você acha que pode ser útil.
Espero de coração que tenha sido útil e nos vemos em um próximo vídeo.